Muito bem, estamos aqui com a nossa ex-aluna que conseguiu essa notinha no TOEFL, está feliz e agora, né, vamos ver os próximos passos aí da sua aventura. Então vamos lá. Vamos apresentar aqui. Estamos falando com, por favor, fala para a gente o seu nome e a sua profissão. Meu nome é Núbia e eu sou advogada. Muito bem. E por qual motivo, Nubia, você teve que fazer o TOEFL e o IELTS? Porque eu quero viajar e eu quero talvez aplicar para alguma faculdade e eu quando fui pesquisar as faculdades, porque ainda não tenho decidido qual é, eu precisava de uma nota no mínimo 88. E quando eu fui procurar a prova para ver, eu vi que era uma prova que não era fácil, não só pelo inglês, mas porque a prova tinha tempo, tinha uma estrutura muito específica. Eu não sabia nada, nada, nada. Quando eu fui procurar sobre a prova, eu realmente não sabia nada dela. Não tinha noção que, por exemplo, eram dois textos, não tinha noção que eram como era escrita, eu não sabia que eram duas escritas, não tinha noção de nada. Então eu quis. No começo eu tentei estudar, eu vi que eu não estava indo para caminho nenhum, e aí eu falei, vou precisar de ajuda. Muito bem. E como é que você me conheceu? Você veio por onde? Pelo Instagram, porque eu só joguei lá no Instagram TOEFL e eu fui olhando os perfis, aí eu achei o seu, fui ver a metodologia, falei com você até quando eu Aham. achei o seu perfil, eu falei com você, você me mandou os vídeos, foi o que eu mais gostei e falei, é esse. Ótimo. Bateu o santo, né? O famoso bateu o Bateu santo. tanto, de primeira. Então vem cá, você precisava tirar 88 na prova do TOEFL e tirou quanto? Eu tirei 92. Batemos a meta. Excelente. Batemos a meta. E agora que você conseguiu essa meta, o que que essa aprovação significa para você? Quais portas que abriu agora a partir dessa aprovação? Agora eu posso escolher uma faculdade, né? Porque a maioria das faculdades que eu precisava, que eu queria, que eu estava olhando mais, todas pediam um nível B2, que era o intermediário, só que a maioria delas coloca uma nota mínima, um Uhum. 80 e alguma coisa, assim, todas colocam alguma nota. Então, eu fiquei muito focada. Quando eu fui fazer, na verdade, eu coloquei no caderninho anotando que eu queria tirar no mínimo 80. E aí, depois que veio o 88 como uma das menores notas que eu achei, eu coloquei como meta. Então, agora que eu tenho o certificado, foi um peso assim que me livrou, porque de toda a aplicação para as faculdades, eu acho que o que eu mais estava preocupada era a prova de proficiência. Porque eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir. E apesar de eu falar inglês antes, conseguir me comunicar, conseguir ter conversas, a prova era totalmente diferente, era uma estrutura diferente. Eu não tenho a habitualidade de escrever, eu não tenho isso no meu dia a dia. Então, eu tava desesperada. E aí, quando eu consegui tirar, na verdade, sim, quando eu fiz a prova, depois, ainda tem uns 4 ou 8 dias que eles dão, todo dia eu olhava pra ver, e aí quando eu vi que eu tinha conseguido a nota, eu respirei. Olha só que Foi um maravilha. alívio. E eu fiquei muito feliz que a mensagem que você mandou foi no meio das minhas férias. Eu adoro receber notícia boa nas férias, né? Aí eu fiquei, yes, deu certo. Foi. Muito bem. Então, beleza. O 92 que você tirou, ele é uma zona cinzenta que é meio que final de B2 e quase C1, né? Porque o C1 Uhum. geralmente eles consideram entre 94 e 95, né? Eles já consideram C1. Mas vem cá, 92 está ali, né? Nessa zona cinzenta, né? E você, É, como é que você classifica o seu inglês atualmente? Você acha que essa nota corresponde ao seu nível de inglês? Como é que você se autoavalia? eu acho que corresponde, porque é que nem eu falei, eu consigo manter conversas, eu consigo me comunicar, eu consigo expressar o que eu preciso, só que eu sei que eu ainda tô longe, assim, não longe, mas eu ainda tenho um caminho para atingir a fluência, porque eu ainda tenho uma palavrinha ou outra que eu me perco, uma coisinha ou outra, mas, assim, basicamente é exatamente onde eu tô. Eu sinto que é onde Aham. eu tô. Então, deu para extrair o seu potencial nessa prova, né? Mais ou menos. Eu até comentei quando eu fui fazer a prova, que nem eu falei, eu não tinha noção de nada, não tinha noção como era o lugar, eu não tinha noção, assim, de nada, porque eu via sempre o pessoal falando, ah, porque é um lugar muito barulhento, que tem outras pessoas, e eu imaginava que ia ter, assim, umas 30 pessoas fazendo prova. E Aham. ninguém nunca tinha me falado isso. Quando eu fui fazer a prova, era eu e mais duas pessoas. E eu não sabia Mas, disso. Núbia, é uma grande loteria esse negócio de como que vai ser o local. Porque como tem vários locais de prova no Brasil inteiro, no exterior, É... e dependendo da época do ano tem mais e menos gente, é uma coisa que realmente não tem muito como prever. Então Pois é, você mas deu eu acho sorte, que né? onde Só eu tinham duas fiz. pessoas, você deu sorte. Então, mas eu acho que onde eu fiz só cabem três pessoas. Por isso eu tinha três computadores.
Ah, então melhor ainda, é um centro de testes bom. Já recomenda para o pessoal de São Paulo, que centro de Já testes são recomendo. Ó, quem tiver que fazer em São Paulo, faz no da Vila Mariana, se puder, porque a sala que eu fiquei eram só 3 computadores, eles marcam os computadores, eu fiquei no do meio. Então, assim, eu fui com muito medo, porque o pessoal falava assim, não, a minha experiência, né? Mas assim, o pessoal falava, não, é muito barulhento, você se distrai muito e tudo mais. E pra mim não foi. Primeiro porque eu coloquei o fone bem alto, então realmente ficou bem, assim, eu. E então, e as outras pessoas também elas não gritavam nada, elas estavam num tom bem tranquilo, não era nada que elas falassem que pudesse me distrair. Foi Aham, muito tranquilo e eu não sabia disso. É, assim, eu realmente achei que eu ia chegar lá e ia ter 50 pessoas para fazer a prova comigo. Eu tava super nervosa. O pessoal hoje. falava: é barulho de gente falando, é barulho de gente teclando, você vai ouvir 1 milhão de coisas, não sei o que uma pessoa começou, que não sei o quê. E não, como foi pouca gente, eu acho que assim, pelo Você pouco foi que deu preparada para perceber, a guerra, né? Você foi assim, o pior eu fui cenário preparada pra possível. guerra. Eu falei assim, meu Deus, vai atacar minha. Eu vou me distrair. E assim, eu não sou uma pessoa que tende a distrair fácil, mas o pessoal falava tanto que eu pensei, meu Deus, vai ser o maior barulho da minha vida. Eu não vou conseguir ouvir a prova do jeito que falavam. E não, pra mim foi o barulho foi o menor dos problemas. Entendi. Então já E fica avisado aí, pessoal de São Paulo, a Vila Mariana é um bom Vila local. Mariana. Alguns alunos meus já fizeram lá e gostaram também, então eu tenho boas referências de lá. É, o único aluno meu que realmente fez a prova no centro de testes e falou que o barulho interferiu muito a performance dele foi um aluno meu de Buenos Aires, argentino. Ele Uhum. disse que o barulho baixou muito o desempenho dele, realmente a nota que ele tirou não condizia com o inglês dele, e ele falou que foi isso, ele não conseguia se concentrar na prova. Se tiver muita gente, eu acredito. Tanto que eu fui com medo por isso. Mas o que eu acho que. Eu até comentei também que o que eu acho que diminuiu o meu desempenho não foi nada externo, foi eu mesma. Porque quando eu comecei a fazer a prova, eu tava muito dispersa, assim. Eu não tava 100% focada. E aí, já veio aqueles textos do dinossauro, né? Isso, sempre. Já veio aquele texto do dinossauro. O segundo texto eu achei muito mais tranquilo de fazer, era um texto, mas era uma matéria que eu tinha um pouquinho mais de afinidade, que era história e era E, Revolução Industrial, alguma coisa assim. e Núbia, no curso tinha um texto de dinossauro no meu curso, não tinha? A gente viu mais de um texto de dinossauro, Ou a gente viu seja, bastante. não Mas é, não é assim, brincadeira. e assim, tem aquele negócio de ter um nome científico, e aí eles fazem algum comentário. Eu acho que foi mais dispersão minha do que qualquer outro fator externo mesmo. E aí eu fiz o listening também. Ah, e teve um detalhe no listening também, que eu. Entre uma sessão e outra, você ouviu um áudio, e aí aparece um negócio assim, uma mensagem assim: quando estiver pronto, aperte para começar. Eu falei, bom, preciso ir no banheiro. Levantei, aí eu, na verdade, levantei a mão, falei, preciso ir no banheiro e tal. Aí ela falou alguma coisa, e eu nunca entendo de primeira vez, né? Aí eu levantei, aí ela falou assim: o documento. Quando eu voltei para buscar o documento, tinha começado a outra sessão. E eu não sabia disso. Só que assim, tava no comecinho, aí eu falei, meu Deus! E era texto de aluno com professor, porque se fosse teoria, eu teria me enrolado. Mas como eram aqueles textos de aluno com professor, deu pra sair tranquilo. Então, Não, assim, não então, levantem no meio. a prova ela é corrida, são Ela é sempre 2 horas corrida. corridas. Esse negócio de aperte para você se preparar, eles dão, sei lá, uns 15 segundos aí para você talvez, para você entender que tá passando, mas a prova é corrida, porque antes tinha um intervalo de 10 minutos no meio, né? Aí Uhum. removeram esse intervalo, não tem intervalo nenhum, não tem, esse banheiro não existe. Não existe. E assim, aí eu sentei, coloquei o fone, fui escrevendo Olha, desesperada e deu tudo certo. eu Porque eu peguei gostei o que você hábito falou já, isso, que você foi a primeira aluna que falou esse negócio, eu acho que nenhum outro teve mas posso misericórdia. ir ao banheiro no meio da prova. Ninguém pensou isso, você foi a primeira. Foi. Já vou Se alertar o alguém pessoal, não pode. É, não pode. Vai assim, e eu tinha ido, mas eu falei, não, acho que eu tava tão nervosa, eu falei, vou, não vá. Só se depois você tiver tempo sobrando. Inclusive, tempo é uma coisa que não dá para subestimar nessa não, prova, não de dá. jeito nenhum. E eu falo assim, como eu sempre fui uma pessoa que eu nunca demorei para fazer prova, eu sempre fazia prova, ainda faltava tempo para ir embora e tudo mais, mas eu acho que não dá para subestimar o tempo de jeito nenhum. Não dá, não fica demorando muito em questão. Eu sei que a gente faz uma Exatamente. questão mais rápido, outra questão às vezes você demora um pouco mais, É, mas
tem que realmente. As suas aulas me ajudaram muito nisso, porque se você ficar emperrado numa questão, você perde muito tempo lá na frente. Exatamente. Não, não tá Então, emperrado, não sabe? É melhor chutar do que ficar nela para sempre, porque às vezes aquela questão que a gente está emperrado mesmo, se a gente tomar o tempo para resolver, a gente pode até errar. Porque foi a é, questão que deixou a gente confuso. Então a gente pode errar e vai ficar perdendo tempo numa questão que você vai errar. Então, bola foi para frente, né? exatamente Bola para frente. foi Muito exatamente bem. isso. Aí depois veio a sessão de speaking, que quando eu fui fazer, eu tava muito tranquila, eu fiquei muito surpresa, porque eu fiz muito tranquila a sessão de speaking. É, e de escrever também, tranquilíssimo. Mas assim, também o tempo, ficar de olho no tempo, não dá Apertado, pra. né? É, não dá pra Qual ficar foi a sua maior enrolando. nota? Qual foi a sua maior nota dessas quatro habilidades? Tá escrita, você acredita? Olha só. E a minha E menor foi a de leitura. porque você estava nervosa no começo, né? Eu tava nervosa no começo. Lembra que, Foi lembra que eu exatamente te enchi isso. o saco na escrita para você ser criativo e tudo mais? Foi Criativa. exatamente isso. Foi a minha maior. Assim, porque quando acaba a prova, já faz o. Já dá as duas primeiras notas, né? Isso. Que é e aí, quando eu vi, eu fiquei muito assim. Eu falei, ah, não era o que eu queria. Aí eu fiquei nervosa. Só que eu tava confiante com o speaking e o writing. Então eu falei assim, eu acho que o que eu preciso vai dar para tirar. Porque eu Entendi. tava muito mais confiante nas duas últimas, que foi o que eu sempre. Que eu tive mais dificuldade desde o começo do que as duas primeiras. Olha só. E o speaking e o writing é o que a gente mais treina no curso, é o que a gente mais recebe feedback, é o que mais tem evolução, né? Então, justamente Sim, para o aluno chegar na prova e ter essa confiança que se você teve. Então, que bom ouvir isso, excelente. pois é. E Que conta bom. pra gente quanto tempo demorou essa preparação aí pro TOEFL? Quantos meses você estudou comigo? Eu acho, Gibson, que foram 3 meses. Também Três acho que meses deve que ter eu sido fiquei. isso. Foi por aí. E só que aí a gente entrou em férias no final do ano, no 20 de dezembro, e eu só ia fazer a prova em 11 de janeiro. Então eu tirei uns 3 dias e aí eu fiquei estudando em casa com o material Ah, então das aulas. 3 meses de estudo no curso, mais uns 20 dias de revisão. Isso, Legal. Você chegou a fazer o banco de questões que tem disponível? fiz muita questão, muita, muita mesmo. E que ajuda muito, porque você consegue ver as respostas na hora. E eu lembro que você até falou: ah, se tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Só que quando você erra, que você vai ver a questão, fica muito intuitivo, né? Você vê, você já fala: ah, realmente era isso. E de speaking eu fiz exatamente o que você tinha falado, de gravar, ver o que você tá errando, escuta o tempo, então foi tranquilo também. E o de writing sempre escrevendo, sempre fazia os textos, usava os Templates, né? exercícios, usei os templates para fazer. Nossa, se não fosse os templates, eu não teria feito aquela prova. Não teria feito. Porque Ai, quando eu cheguei, por exemplo, na hora do speaking, quando ela fala, quando aparecia o enunciado, quando aparecia assim, eu já escrevia o template. Para eu ah, lembrar, para não esquecer nenhuma palavra. entendi. Para não esquecer nenhum exemplo, nada. Então ajudou demais, demais, demais. Muito bem, excelente, excelente. Ó, tô adorando escutar tudo isso, gente. Depois eu te passo o Pix do depoimento. Ai, ai, brincadeiras à parte. Me conta exatamente como que o curso te ajudou assim, se teve alguma dica que te ajudou mais que as outras, né? Qual foi o ponto crucial que o curso te deixou mais segura e etc. Quando eu entrei, que nem eu falei, eu não tinha noção da prova, mas eu achava que eu ia conseguir fazer uma coisa ou outra melhor. E eu achava que na época eu ia fazer a leitura melhor, porque parecia mais intuitivo. E mas o que eu entrei com mais dificuldade foi o speaking. Eu não tinha noção de como eu ia fazer aquilo. Tanto que no começo eu lembro que várias vezes eu fazia o texto, eu ia fazer o exercício com você, e às vezes eu nem conseguia falar nada. Porque aí eu descobri que eu tinha dificuldade no listening. Que eu Era achava do que eu listening, exatamente. listening. E aí eu descobri que eu tinha muita dificuldade no listening com o começo das aulas. Então, assim, basicamente me ajudou em tudo. Não teve uma parte que não me ajudou, porque eu consegui ver o reading, que não era tão fácil quanto eu achava. Eu vi que eu tinha muita dificuldade no listening, porque uma coisa é você ouvir música, entender o que a música tá falando, outra coisa é você ouvir uma palestra, outra coisa é você ouvir uma conversa entre duas pessoas. Principalmente porque eu sinto que a prova ela não coloca, assim,
Não é sempre, não é uma entonação assim. Ela coloca pessoas com entonações muito diferentes. Às vezes é uma pessoa falando muito rápido e uma outra pessoa que fala muito devagar. Aham. Coloca alguns outros sons que parece que é para te distrair, que nem quando tem uma conversa entre duas pessoas, só que só uma importa, a outra pessoa não importa, você É, nem precisa fazer uma anotação daquilo. E se você não tivesse me falado e eu fosse fazer a prova sozinha, eu ia querer anotar tudo. Então, assim, ajudou muito em anotação, ajudou muito com os templates para eu poder me organizar. E uma coisa que eu acho que é diferenciado, assim, que foi muito, muito importante para mim, foi que você ajudou a aumentar a confiança para a prova. Porque eu lembro que eu queria falar, eu ficava muito ansiosa. Aí ou eu falava 1 milhão de coisas que não precisava, ou eu é. falava assim, menos, e aí sobrava tempo, ou então eu errava e ficava gaguejando, e você sempre falava assim, calma, se você errar tá tudo bem, não fica pensando no erro, vai, continua, E faz a prova. Nossa, na hora, lá na prova, isso me ajudou muito, muito mesmo. Porque se eu verdade, tem que errasse, achar o ponto ótimo, nem falar muito pouco, nem falar muita coisa. Tem que achar o ponto nem ótimo da falar. concisão e objetividade, né? E aí, esse ponto E ótimo é difícil achar sozinho, né? É bom a pessoa ficar ali regulando para você se achar. Aí, quando a sim, pessoa regulou com você, acaba chegando essa confiança, né? Não, eu sei que eu tô no tom certo. e você sempre falava assim, não fica tão ansiosa, respira, tá tudo bem. E isso, assim, ajudou muito, porque realmente, como eu falei, no dia da prova, no speaking, eu não fiquei ansiosa para falar. Nem para ouvir também, porque às vezes eu ficava ansiosa para ouvir, querendo adivinhar o que a pessoa queria falar depois. Aí eu queria anotar tudo, queria fazer 1 milhão de coisas. E não, você tem que saber que na prova você só vai precisar do que precisa mesmo. Você não vai precisar de nada mais, não vai precisar anotar coisas demais. É achar o ritmo, eu acho. O mais importante de tudo para mim foi achar o ritmo e os templates. Muito bem. E me conta agora em qual etapa da sua jornada você está e quais são os próximos passos agora. Agora eu tenho que preparar a documentação, tenho que. Assim, pra falar a verdade, é que nem eu falei, o TOEFL era o que mais estava me tirando o sono, porque o resto da. Normalmente as faculdades pedem carta de motivação, carta de recomendação, currículo escolar, essas coisas. E isso, querendo ou não, é muito mais fácil de fazer e tudo isso. Agora, o TOEFL é uma prova que você vai lá para outra pessoa te avaliar e você precisa daquilo como um requisito para você poder fazer alguma coisa. E depois que, agora que eu já tenho, eu fiquei muito mais tranquila, minha documentação já estava arrumada antes da prova, já tinha deixado tudo certinho. Então agora é esperar abrir inscrição e decidir que faculdade eu vou fazer para poder aplicar. Tá tudo Mas agora tá engatilhado, falta só os editais, né? Tá ótimo. Aí isso é bom. Essa é a melhor parte, essa é a parte mais gostosa de toda a trajetória, né? Passa todos os problemas. pois é. E o que você espera encontrar indo morar no exterior? Você já criou expectativas? Como é que é? Eu sou ansiosa, óbvio que eu criei expectativa, mas eu tô tentando manter a calma pra ver assim. Eu acho que eu quero mudar um pouco os ares, conhecer uma nova cultura. A gente já conversou disso numa das aulas de é importante às vezes se mudar, não ficar no Sim, mesmo lugar sim, sempre. sim. E é isso que eu quero coisas novas, assim. Então, eu sei que eu vou encontrar, então eu não fico tão ansiosa tão assim por isso, porque eu sei que eu vou encontrar coisas Vai. novas, E onde independente de você boas. quer estudar? Você já escolheu algum lugar, país, universidade? Eu Ainda quero ir pra não? Europa, Europa. mas eu não sei aonde é. Quando eu fui fazer, eu já sabia o que eu não queria. Eu não queria ir para os Estados Unidos, eu não queria ir para o Canadá. Eu sei que muita gente quer ir para lá, eu não queria ir para a Austrália. E aí, Mas a Europa é melhor, eu acho. eu falei, vai para lá. Exceto a Assim, Inglaterra, que é um clima à parte, mas o resto da Europa é, é bem tranquilo. mas assim, eu também levei em conta muito temperatura, as pessoas, eu levei muito em consideração essas coisas. E aí eu falei assim, bom, eu quero ir para algum lugar da Europa, não sei onde, mas eu quero ir para lá. E agora eu tô esperando, Gibson. Beleza. Os destinos muito fortes é Alemanha, Holanda, tá bombando esses destinos. Tem muito curso em inglês lá, né? E são países. Irlanda também É, Irlanda, mas Irlanda é frio. Irlanda é é frio pra muito frio. caramba. Para mim não dá. Eu não iria. Eu tenho medo. Eu morei em Baltimore. Baltimore eu peguei -20 graus. Foi uma das piores coisas da minha vida. E Irlanda -20 é fichinha, né? Faz bem menos que isso. Canadá também. Não, Então, mas é.
Mas Cuidado. assim, outra coisa também que independente de tudo, acho que mesmo que você não vá fazer uma faculdade, acho que é muito bom ter para o currículo, Sim, principalmente aqui em São Paulo, sim. é, escritório grande, empresa grande, você vê muita gente pedindo mesmo um nível de proficiência em inglês e mais para frente fazer o curso jurídico. Ah, sim, claro. Ó, já divulguem em É, Gibson, mas inglês para assim, é, advogados, inglês jurídico. Quem quiser, quem tiver nessa vibe, eu fiz um curso maravilhoso. Nossa, e eu aprendi muito fazendo o curso, porque para fazer o curso você tem que aprender os casos, né? Então eu fui aprendendo os principais casos de direito para montar os cursos. Foi quase como se fosse um. Voltei a ser estudante, né? E foi bem legal. É, então, assim, acho que para quem quer fazer a prova, independente de ter um objetivo de faculdade, universidade, qualquer coisa, mesmo, eu só quero colocar no currículo porque é uma prova cara. E eu não queria fazer essa prova mais de uma vez exatamente é. por isso. E às vezes Então, traumatiza, sabia? A pessoa faz uma vez, fica tão traumatizada que nem quer fazer a segunda, ou fica frustrado. Chega na prova já com não, uma bagagem ruim, né? eu falei, não, não vou pagar esse valor numa prova para eu ir lá e. É que nem autoescola, você não quer pagar a autoescola inteira para reprovar, né? Eu falei, eu É. prefiro fazer um curso, estudar direitinho, tirar um tempo para estudar, para poder fazer e passar de uma vez, porque, Gente, querendo ou ó, não, tem o desgaste, né? eu vou falar pra você, eu acho que é uma questão de saúde mental você se preparar com calma e fazer curso e tudo mais. Fazer pré-vestibular, fazer curso para OAB, fazer curso. Porque você estudar sozinha, você vai se estressar muito mais e você não sabe onde você está pisando. Se você está estudando bem, se está estudando mal, você fica meio perdido. Então, assim, eu, por mim, pela minha saúde mental, tudo que eu fiz na minha vida, eu fazia alguma coisa preparatória antes. A minha vida inteira foi. Eu concordo 100%, porque é muito ruim reprovar, querendo ou não, abala muito a sua autoestima. Quando você retoma os estudos, volta meio balanceado, sem saber direito por onde começar. E eu falei assim: não, gente, é uma prova de inglês que se eu for mal, eu sei que eu já vou ficar balançada, vou demorar para fazer de novo. E querendo ou não, assim, foi o que eu pensei. Se eu reprovasse, que provavelmente ia acontecer se eu não tivesse procurado você, eu ia ter que te procurar de algum jeito para fazer a prova de novo, porque eu não ia querer reprovar de novo. Ah, Então, sim, assim, é. E aí gastar mais. É aquela coisa, é o barato ia que sai gastar caro. mais. Não, é investimento. É investimento, eu recomendo. Sempre, eu não É. só recomendo, como eu já recomendei. Ó, é E eu verdade. recomendo para todo Obrigado, mundo. inclusive. E Núbia, É isso. para irmos para o final do nosso papo aqui, senão o vídeo fica muito longo, eu quero que você fale assim: qual dica você daria para quem quer fazer o TOEFL ou IELTS e não sabe por onde começar? Qual dica você dá para essa pessoa? Para te procurar, Gibson. Só isso? Para começar. Porque aí você já direciona a pessoa inteira e já ajuda. Mas assim, eu acho que outras coisas que me ajudaram, mas que foi você também que me direcionou, foi ler mais inglês, principalmente artigo científico, revista, National essas coisas, Geographic, Harvard Business Review, Nature, essas revistas acadêmicas são muito boas. essas revistas acadêmicas. Eu acho que ler um artigo por dia para começar. É bom. E assim, e eu ouvia muito TED Talk, então, e é muito bom porque não é sempre a mesma pessoa falando, então você vê diferentes ritmos, diferentes sotaques, E ajuda aprende um muito. pouquinho. Aprende também e assim, dá para ouvir sobre várias coisas, né? Você não precisa ouvir todo dia sobre o que cai na prova do TOEFL. Você pode ouvir uma coisa que você gosta de vez em quando. É, Eu acho interessante também. E, e te procurar. O resto eu sei que muito bem. eu sei que você vai direcionar. Obrigado, Nubia, pelo seu depoimento. E é Imagina. importante, eu acho legal, porque assim, às vezes a pessoa é uma mulher que faz direito em São Paulo. Aí ela vê o seu vídeo e, poxa, e gera essa identidade, entendeu? Por isso eu gosto muito de entrevistar gente de todo o Brasil. E aí quando vem uma pessoa de Pernambuco, eu mando, vai ver o vídeo do Gabriel, Gabriel é de Pernambuco. Ah, vem a pessoa do Rio Grande do Sul, ah, vai ver o vídeo do Bruno, que é do Gaúcho. Aí eu vou mandando assim, que tem essa questão, né? Pô, ele era do meu bairro, ele era da minha cidade, sei lá o quê. E os Vila Marianers são os mais presentes no meu curso. Então, ó, temos a prova de que a Vila Mariana pode sim ir para a Europa e vai para Pode. em breve. E não só as pessoas, anota também. Anota.
A nota, porque depois que eu tirei a minha nota, eu ainda fui assistir a entrevista de quem tinha tirado nota parecida, para ver se tinha tido a experiência que eu tive. Ah, que legal. Eu acho que a Bia tirou 92, ela é de Sergipe, se eu não me engano. É, se eu não me engano, foi a Bia. Se eu não me engano. 92. Eu lembro, cara, eu lembro o nome do aluno e a nota do aluno, de anos. Pois é. Então, assim, só para fechar, eu vou fazer depois um recorte dessa parte. Uhum. Fala para mim o seu nome, a sua nota e em quanto tempo você se preparou. Eu sou a Núbia, tirei 92 e me preparei em 3 meses, assim, que eu vou depois Tá, contar essa parte. tá bom. É, eu sou a Núbia. Ai, esqueci, como é que é? A nota e o Ah, tempo de é. preparação. Tá. Eu sou a Núbia, eu tirei 92 e eu tive 3 meses de preparação. Muito bem. Então é isso. Terminamos nosso vídeo. Espero que as pessoas que estejam assistindo se inspirem, né? No exemplo da Núbia, porque tudo é possível se a gente fizer com preparação, com calma, com antecedência e com estratégia. Então aqui a Núbia está Estratégia. para provar isso. E as pessoas, e só para fechar, eu postei no Instagram um marketingzinho falando assim, gente, você não precisa ter inglês fluente para passar no TOEFL e no IELTS. Você tem que estudar de forma estratégica, né? Com inglês intermediário você consegue a nota que você quer. Por quê? Porque Uhum. a maioria dos editais pede esse 80 que você falou. E 80 é B2, é intermediário, né? Aí uma pessoa postou nos comentários: parem de enganar as pessoas. Todo mundo sabe que tem que ter inglês avançado para fazer essas coisas. Aí eu li aquele comentário, gente, não é. Também não é o básico, né? Inglês básico Não, não. não consegue fazer a prova, beleza. Mas também não é o avançado. É exatamente o seu perfil. O inglês intermediário bem lapidado, ele consegue uma nota boa, 92, que é a nota que os Sim. editais, a maioria dos editais assim, a não ser aqueles editais muito concorridos, que é 100 e tudo mais, mas se você estudasse mais um pouquinho, tivesse mais um tempinho, você ia para o 100, né? Sim, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse também assim, mais preparação mental mesmo, eu tivesse mais calma na prova, eu acho que eu tinha tirado um 96 até, acho que dava até para ter aumentado um pouquinho. Mas para mim Sempre tá dá. ótimo e sempre dá, sempre dá. E realmente, dá para fazer a prova com inglês intermediário, eu fiz, eu sei que tem muita gente que faz. É preparação, é estudar, é se dedicar ali um tempinho e dá tudo certo. Não dá para ir fazer a prova achando que eu tenho inglês muito bom, vou lá fazer a prova, vou tirar nota muito boa, porque não, é uma prova de estratégia. Uma professora de inglês fez a prova do TOEFL, ela tirou 80. Tá vendo? Nenhum professor de inglês que se respeite vai tirar 80 no TOEFL, né? Aí ela fez aula comigo, tananã, e foi para 100, 100 e pouquinho, não lembro exatamente a nota. Mas ela aumentou 20 pontos, que era o quê? Falta de estratégia. Então Falta de também ter um estratégia. inglês muito bom e com se achando, né? Não vai dar certo. Tem que Não, não vai. sempre unir estratégia com inglês. E é isso que a gente fez. Muito bem. Então, Nubia, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui compartilhando com o pessoal. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas no futuro que vão ver você no futuro se inspirar, né? Então é isso. Obrigadão por estar aqui hoje. Obrigada, Gibson. Eu que agradeço. Vamos fechar o É isso. vídeo.